Bom dia a todos, tá? Vamos começar a nossa quarta aula do nosso módulo de planilhas. Até começaria, mas o Cris está me ligando. Deixa eu ver aqui o que o estudante quer. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui às nossas sequências de aulas. Hoje nós vamos aprender algumas funções, não vão ser só uma ou duas. Geralmente eu ensino duas por dia, mas hoje a gente vai ter umas funçõezinhas a mais, tá? Aqui tá basicamente todas as que a gente vai ver. A gente vai rever máximo e mínimo, porque maior e menor são funções muito parecidas. Eu quero justamente mostrar a diferença entre elas. Eu fui mandar lá o áudio, já logou mais dois. Ih, vai ter avaliação. Não, mas tem aula. Então, né? A gente manda só pra. Ô, pessoal, vamos logo, login, uhul. Senão vocês ficam lá, mas vai ter aula. E a aula é tão importante quanto. Que bom que funcionou. Eu queria o máximo de pessoas possíveis, estava com 9 pessoas em sala, eu tenho 23 na pauta. Tu já sabia, tu já estava logado aqui, mas obrigado por mentir comigo. Vamos nós. Depois disso, a gente vai ver três funções que não estão na apostila, que aparentemente a apostila de vocês ignora elas, mas gosto de passar as três, então ao todo nós vamos ver 5 funções hoje. Guardem bem elas, pode ser que elas caiam em provas, principalmente as funções de maior e menor, porque são funções que, como elas têm uma diferença bem tênue entre o máximo e mínimo, às vezes pode cair uma pergunta justamente sobre qual a diferença entre elas, tá? Então fica aí a dica, aprendam bem elas e vou fazer o máximo possível para que vocês consigam aprender de uma forma bem concreta. Então, para relembrar sintaxe básica de função, que eu estou passando isso, mas é a última vez que eu vou pontuar sobre como funciona uma função, uma sintaxe é tudo aquilo que precisa para que ela funcione. Eu tenho que lembrar corretamente a ordem das coisas, se é ponto e vírgula, se são dois pontos, qual é o nome da função. E quando eu tiver com isso tudo bem firme como conteúdo na minha cabeça, eu consigo projetar para todas as funções básicas, porque todas elas funcionam dessa forma. Você começa com igual o nome e abre o parêntese com intervalo. A diferença é que o intervalo pode ser por dois pontos, pode ser por ponto e vírgula, mas você tem que memorizar quais são as funções que usam dois pontos e quais são as funções que usam ponto e vírgula. Algumas das que a gente vai ver hoje usam somente ponto e vírgula, tá? Mas no caso de média, no caso de soma, são funções que elas podem perfeitamente usar as duas coisas, só que o padrão é usar os dois pontos para elas. Marista, né? Estou entendendo. Calma, jovem gafanhoto. O dia ainda está só começando. Daqui para sei lá que horas, quando a gente for acabar isso, tenho certeza que vai ficar bem claro. Assalto em SP deixa dois preços. Dois preços, como assim dois preços? E aquela questão dos dois pontos do ponto e vírgula, dois pontos para um intervalo contínuo, onde você quer usar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta célula do mesmo intervalo, e ponto e vírgula caso você queira usar especificamente algumas desse intervalo, não quer usar todas. E agora a gente vai para as funções novas, que são as funções. Essas aqui não são as funções novas, né? Essas aqui são as funções antigas, mas que a gente vai dar uma relembrada, que é o máximo e mínimo. Só uma coisa: o principal diferencial dessas duas para essas outras duas é que máximo e mínimo só mostram o maior valor e o menor valor e ponto final. Você não faz mais nada além disso. Você só mostra quem é maior, quem é o menor daquele intervalo e ponto. Tá? É uma função, elas são funções úteis, só são funções muito simples. É tipo o arroz com feijão, sabe? É bom, mas né, é só o arroz com feijão. E elas só fazem isso. As outras duas que eu vou mostrar para vocês, elas têm uma abrangência maior de informações, elas podem fazer algo mais. Só que elas, para isso, ficam um pouquinho diferentes do que normal delas. Como assim, Maurício? Ó, contemplem aqui a diferença do máximo e do mínimo para o maior e o menor. Aparentemente o intervalo é o mesmo, mas tem uma coisa a mais, não tem? Ó, de novo. Máximo e mínimo, maior e menor. Tem uma diferença aí, não tem? Alguém caiu, deixa eu ver quem foi. Foi Moisés. Eita, Moisés, segura essa internet, menino. Deu para ver qual é a diferença de máximo e mínimo para maior e menor? Deu para ver? Deu para ver? Deu para ver aí, povo? Vocês estão tudo míope?
Deu? E o que que é? Diga lá, o chama lá, Yaman. Hum, hum, hum. Eu tô vendo. Aham. Sua atividade hoje já vale metade da nota, tá? Então, continuando aqui, a diferença é que eu posso fazer manipulações com a função maior e menor, tá? Elas são confusas com máximo e mínimo, porque quando a gente está usando o máximo e mínimo é porque a gente quer saber o maior e o menor número. E tem uma função para saber isso, que é justamente essa. Mas na prática, vamos ver a diferença agora. No arquivo de aula aqui de vocês, essa aqui vai ser a atividade. Deixa eu até apagar aqui o conteúdo delas. P, 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 I, P. Isso aqui é a atividade de mais tarde. Maria Bianca. Não, Maria Bianca é minha aluna, não? Mas ela colocou Maria Bianca e Tite. Aí é de lascar. Porque tem uma Bianca em It. Eu tô na dúvida. Mas enfim. Aqui estamos no arquivo de aula, maior e menor. Vamos nós. Eu vou ter os seguintes valores aqui. Pronto. E o que essa função me permite fazer? Ela me permite elencar os maiores valores e colocá-los em uma ordem, tá? De quem é maior do que o outro. Como assim, Maurício? Se eu fosse fazer um máximo desse intervalo de dados, deixa eu escolher uma pessoa para responder aqui, uma pessoa que está muda, porque deve estar lanchando. Ô, Emily, se eu fosse fazer um máximo de todos esses números aqui, qual seria o resultado? É assim que a gente vê se a pessoa está cochilandinha. Pablo Nascimento, deve ser Paulo Cris. Pronto. Emily está apagada, então, Ana Vitória, o que sairia no resultado dessa função se eu fizesse uma função máximo com esse intervalo? Qual seria o número que ela me responderia? Ah, oi, depois de um delay de 15 minutos, tava baixo. Aí tu me diz antes que tava baixo, macho. Enfim, tem duas pessoas que eu perguntei e alguma delas vai me responder. O que que sairia de resposta se eu fizesse uma função máximo com esse intervalo de dados? Qual seria o número? Uma função máxima. Eu vou até pausar a gravação aqui para relembrar o que que ela sai. Eu colocaria igual ao máximo, selecionaria meu intervalo de dados e ele só me diria o maior valor, certo? E o que eu estou fazendo hoje é ensinar vocês essa função, reaprender essa função, para poder fundamentar as outras duas que são próximas a isso. Essa é a função máxima, ela só retorna o maior valor, e analogamente a gente tem a função mínimo, não é? A função mínimo nesse intervalo de dados sairia o quê? Já que eu já fiz com o máximo, já apareceu aí um resultado. A mínimo sairia o quê? Sim, sairia um. Se eu venho aqui e coloco igual ao mínimo, eu vou ter exatamente um, tá? Mas elas só me respondem os extremos. A máximo só me mostra o maior e a mínimo só me mostra o menor. E ponto. Elas não fazem nada além disso, tá? As outras duas funções, que são as funções maior e menor, elas podem me fazer uma coisinha a mais, tá? Quando eu perguntei se vocês estavam enxergando a diferença entre as duas aqui, ó, no arquivo de aula, da apresentação, aqui é uma sintaxe de funções máximo e mínimo, e aqui é uma sintaxe de funções maior e menor. Eu perguntei se vocês estavam vendo que se tinha diferença da forma como elas são escritas, porque essa diferença é que faz com que essa função possa fazer uma coisa a mais do que a outra, tá? Na ausência disso daqui, elas são iguais. Máximo e mínimo são iguais a maior e menor, se elas não tivessem a chave de busca, exatamente o que você quer encontrar nesse intervalo, que é esse valor que você coloca aqui no finalzinho. Se você não colocar nada aqui, é a mesma coisa que usar um máximo e um mínimo. Se você coloca alguma coisa aqui, é exatamente esse valor que você vai encontrar. Como assim, Maurício? Voltando para o arquivo, se eu quiser utilizar da minha função
maior e menor, eu coloco igual, maior. Isso se estiver em português, se tiver em inglês é large. Abro meu parêntese, seleciono meu intervalo de dados, dou meu ponto e vírgula, e aí eu vou para o pulo do gato dessa função. Porque essa função ela me permite procurar o maior valor absoluto, o segundo maior valor absoluto, o terceiro maior valor absoluto, o quarto, o quinto, até onde eu ainda achar necessário. Porque eu vou colocar esse número que vai representar essa colocação desse maior valor aqui. Se eu colocar o primeiro como resposta, vai ser 5 e vai ser equivalente a usar a função máximo, porque com ela agora eu sei qual é o maior valor absoluto de todos. Mas se eu pego e troco esse 1 por 2, eu tenho 4, porque é o segundo maior valor. Se eu troco esse 4 por 3, eu tenho 3, porque o 3 é o terceiro maior valor. Se eu troco esse 3 por 2, não, né? Por 4, eu vou ter o 2, que é o quarto maior valor. Se eu coloco um 5 aqui, ele vai me dizer o 1, porque o 1 é o último maior valor desse intervalo. Se eu coloco um número além, se eu coloco um 6, ele já não entende, porque eu só tenho 5 números nesse intervalo, certo? Então, ir além ele não permite. Deixando aqui o 1, é a mesma coisa de fazer uma função máximo em relação ao resultado, porque eu estou sabendo só o maior número absoluto desse intervalo. Vou colocar aqui só o 2. E pronto. Se eu estou construindo um ranking, acho que fica até melhor. O ranking das maiores notas, então eu coloco igual maior, seleciono meu intervalo de dados, ponho ponto e vírgula 1. Um ranking é sempre no mínimo com 3, né? Que é medalha de ouro, prata e bronze. Então vamos fazer a prata aqui. Igual maior, seleciono meu intervalo de dados, ponto e vírgula 2. Mais uma vez, porque o ranking é com 3, né? Igual maior. Dessa vez eu vou fazer em inglês de novo. Large. Abro meu parêntese. Vou selecionar os meus dados, ponto e vírgula. E aqui eu quero o que, hein? Qual o número que eu coloco aqui no final? Se vocês entenderam a lógica do que eu estou propondo. 4, 3. O 3. É isso aí. Coloquei o meu 3 e pronto. Eu tenho o ranking dos maiores, mas vamos aprender como fazer o ranking dos menores também, tá? Eu acho justo. Vamos fazer aqui mais um ranking. Ah, Maurício, mas vai ficar na própria ordem aqui que já tem. É, mas vocês vão aprender como é que faz com a função. Não reclame não, rapaz. E quando tiver o exercício truando, eu quero ver se esse aqui não vai fazer falta. Pronto. Nesse ranking dos menores, a gente utilizaria, obviamente, a função menor, porque a mínimo só me responderia o menor valor absoluto, seria a mesma coisa de utilizar a função máximo. Então, vou colocar igual menor, abro meu parêntese, seleciono meu intervalo de dados, ponto e vírgula, 1, porque eu quero saber o menor valor de todos. Dou meu Enter e pronto. Mais uma vez, igual menor, seleciono meu intervalo de dados, coloco meu ponto e vírgula, e aqui vai ser o segundo menor valor. Então, eu coloco 1, 2. E no último, seria o 3. Só que dessa vez eu vou fazer com ela em inglês, que é a função small. Tipo Smallville do Clark Kent. Seleciono meu intervalo de dados, dou meu ponto e vírgula e coloco o 3. Lembrando aqui que a função maior em inglês é large e a função menor em inglês é small, tá? Pronto. Guardem isso para que quando vocês estiverem utilizando o Google Planilha de vocês no celular, vocês já saibam exatamente quais são as funções que vocês vão utilizar no decorrer da atividade, tá bom? Fechar aqui a apresentação do full screen. E aí? Esmola? Não, credo, Ale. E as minhas piadas que são ruins. Sim, pessoal, sobre as funções maior e menor, como é que ela tá na cabeça de vocês? Deem uma nota aí, de 0 a 10. Tá suave? Eu quero a nota de todo mundo, então eu quero 14 respostas aqui. 5 é uma nota muito pequena, meu bom. Vitor Mello, que é Paulo do Denis. Eu acho que o Denis está começando a aula dele um pouquinho atrasado hoje, porque já são 9h21.
10, 10, alguém deu 11, 8. Temos umas notas bem... O 11 não vale porque é de 0 a 10, né? Então, É porque é equivalente a 1, né? o cara é diferenciado, bicho, o cara é diferenciado. Pedro Igor Planilhas. Parece o Moisés Planilhas, vendedor de planilhas por aí, pelo meio da rua. A planilha, 2 contos, a planilha, a planilha, a planilha. Vamos, senhora, vamos, senhor, vamos comprar planilha, vamos comprar planilha. Se eu falar mais rápido do que isso, eu acho que meu cérebro buga. Então, entendido essa questão de olha a planilha, tipo o cara do chip da olha. Olha o chip da... Saudades desses memes antigos. E o pior é que esse cara vendia lá na Praça do Ferreira. Eu vi esse cara fazendo isso ao vivo, gente. E era desse jeito. Ele não passou uma semana. Eu acho que ou ele ficou completamente sem voz ou a Oi demitiu ele. O Pedro, você que logou agora, a gente estava fazendo as funções maior e menor, tá? A função maior é muito próxima da função máxima, a diferença é que você coloca um ponto e vírgula e no final dela você coloca o número do que você está procurando. Se é o maior valor de todos, você coloca o 1. Se é o primeiro, no caso. Se é o segundo, você coloca o 2. Se é o terceiro, você coloca o 3, tá? E a função menor é muito parecida com a função mínimo. A diferença é que você coloca também um ponto e vírgula e você descreve qual é a colocação do valor que você quer. Se é o menor valor de todos, você coloca 1. Se é o segundo menor, você coloca 2. E não tem exatamente um limite de até 3, até 4. Você pode colocar enquanto tiver valores para você pesquisar dentro da sua tabela, tá? Em inglês, maior é large, menor é small. Isso aqui é só um repetecozinho. Pronto, vamos seguir aqui com a nossa aula, porque a gente ainda tem mais algumas funções para passar hoje. A próxima função é a função multi, ou no inglês product, que é a função de multiplicação, tá? A gente fez multiplicações através das operações, foi até satisfatório. Na verdade, é bem satisfatório fazer multiplicação por operação, porque é muito mais tranquilo. Agora, por função, também faz-se necessário a explicação. Para o caso dessa função, ela não deixa de ser uma função básica, tá? É igual o nome da função, o intervalo de dados, só que a diferença é que deem preferência a usar ponto e vírgula, tá? Porque fica muito diferente o resultado. E geralmente para multiplicação a gente não multiplica 50 células, isso nunca acontece. A gente multiplica no máximo 3, 4. Então você coloca igual multi, ponto e vírgula e você vai selecionando as células que você quer multiplicar, que ainda é melhor do que digitar a própria célula, tá? Ela dá alguns probleminhas quando a gente usa 2 pontos, porque como é multiplicação, a ordem não altera exatamente, mas dependendo do que você fizer, ela fica bem avacalhada. Então, cuidado. Usem preferencialmente o ponto e vírgula na multiplicação. Então, vamos para ela, tá? Fazer demonstrações com ela através do arquivo de aula. Essa aqui é a atividade. Sempre é para atividade no lugar do arquivo de aula. Tem alguma coisa aberta aqui? Não, tem não. Vamos para as multiplicações. Eu preparei um micro exercício para cada uma delas. Vitor Melo para a aula do Denis. Eu vou colocar o Vitor. Eu nem sei onde é. Eu vou colocar o Vitor na minha aula, porque eu acho que ele foi o único que não foi avisado que não tinha aula para a turma do Denis. Porque se deu 9h25 e o Denis não apareceu no Zoom, é porque aconteceu alguma coisa. Vitor, meu bom, aqui é a minha aula, tá? Eu não vi o Denis online ainda. Então, você já tentou logar 2 vezes e aquela sala tá vazia porque o Denis não tá online, beleza? Tô só te avisando aí. Mas se tu quiser ficar por aqui por enquanto, não tem problema não. Eu não sei o que foi que aconteceu. Pronto, vamos para as funções multi, tá? Como é que funciona a função multi? Você tem 2 parcelas, obviamente, porque é assim que funciona a multiplicação para matemática, né? Então você tem que ter no mínimo 2 parcelas. Ah, Maurício, se eu tiver 15, aí você tem 15. Mas no meu caso aqui eu tenho só 2, tá? E a multiplicação é bem simples. Você coloca o igual, MULT, abre o seu parêntese, seleciona os 2 valores. Ah, Maurício, mas você não falou que era melhor com ponto e vírgula? Aqui não são só 2 parcelas. São só 2. Tá em linha. Não tem BO não, é tranquilo. Como são só 2, tá de boas. A Rani também. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou deixar ela aqui. Vou deixar vocês dois aqui comigo na sala, porque eu não fui informado. Vou até olhar no grupo agora. Eu não fui informado sobre isso. Sobre se
ia ter alguma coisa, se o Denis não ia poder. Pronto, ele falou alguma coisa aqui. Galera, entrei na sala aí, viu? Quem puder me adicionar, valeu, valeu, valeu. Esse aqui foi de 13 de março. Ô, Rani, bom dia, tá? Bom dia para você e pro Vitor. Eu deixei vocês aqui em sala porque o Denis não tá logado. Aí, enquanto ele não logar, vocês iam ficar lá no limbo, tipo, eternamente, forevermente, tá? Para não parecer que o pessoal que tava aqui organizando a sala estava de má vontade com vocês, eu deixei vocês comigo e quando ele logar, eu mando vocês para lá. Eu não sei se teve algum problema, então, não, é justamente, eu tô explicando, não é questão de sala errada, não. É porque como ele não está logado, eu não quero encaminhar vocês para a sala sem ninguém, para vocês não pensarem que não, que tipo, não tem nada hoje, entende? Eu deixei vocês logo comigo, porque enquanto ele não loga, vocês ficam aqui ouvindo um pouquinho de aula de Office 2, mas não é questão de sala errada, não. É porque ele não está logado mesmo. Beleza? Acho que beleza, né? Não me responderam, mas beleza. Então, dando continuidade aqui à nossa lógica, gente, eu falei que era preferencialmente ponto e vírgula, mas como aqui é uma multiplicação com duas parcelas na sequência, não tem BO, não tem dificuldade. Só PEI, multiplicação feita, tá? Cadê o Matheus Chinquilin? Não, é o Matheus Chamalayaman. Não confunda o nosso caro Matheus. Mais uma vez, igual o multi, e eu vou selecionar as minhas parcelas e dar meu Enter. Ele falou que deveríamos entrar 10 minutos antes da aula começar. Mas a aula de vocês começa 9h30 ou 9? Porque que eu saiba, era para 9h30. Ah, tá. Mas ele não tá logado ainda. Se vocês quiserem, eu encaminho logo vocês para a turma, então. Porque eu pensei que a aula dele começava às 9, por isso que eu tava falando isso. Mas como começa às 9h30, eu vou mandar vocês logo para lá. Só que ele não tá online ainda. Daqui a pouco ele fica. Vou mandar você aqui e mandar você aqui. Eu mandei a solicitação, tá? Valeu, gente. Então, dando sequência aqui, ó. Vamos para mais uma, igual multi, MULT, e eu seleciono as duas parcelas e pronto. Tenho aqui um 315. Essa função em inglês fica product, abro meu parêntese, seleciono as minhas duas células e dou meu enter, tá? A única diferença é que a palavra fica bem maior, de product para... Pessoal, aí se o cara não se lembrar do produto, ele se lembra produto, né? Não, se escrever produto ele não entende, ó, igual produto. Porque em inglês é product, mas em português é multi. Vou colocar produto aqui, ver se funciona. Se funcionar, você ganha um 10 hoje. Funcionou. Menino, você ganhou um 10. Produto também funcionou. Ah, meu filho, eu sou o gênio Não, da agora eu liquidação. fiquei na dúvida. E se eu escrever somar? Eu sei que não tem nada a ver, mas se produto funcionou, somar é o stick e a baladeira. Pronto, o Denis Ganhei logou, meus 10 anos, eu passei da ganhou, aula. ganhou seu 10, mas não pode ser dela não. Oxe, mas A vida não é tão linda assim. Pronto. Product, e como eu estou utilizando num computador, eu não preciso fazer várias vezes. Basta fazer a primeira, que se a primeira der certo, eu passo adiante. Vou colocar só o Denis em sala, pessoal. Um minutinho, tá? Infelizmente, não é uma coisa que a gente ensine. Pessoal, eu não queria passar essa parte do conteúdo hoje, mas uma coisa, uma coisa, não é uma coisa difícil, mas eventualmente pode não ser tão prática assim. Então, aqui a gente fez as nossas funções de multiplicação normal. Deu para entender como é que funciona tanto ela com o texto de multi quanto ela com o texto de product? Deu para entender como é que funciona a função multi? Dê aí a nota de vocês em relação ao conteúdo. Nunca foi tão fácil ganhar um dezão, mas olha, é muita gatice no ser humano só. Cadê o resto? Não tive nota de todo mundo. Felipe Moraes é pro Denis. Cadê o resto? Bora acordando, bora acordando. Acorda, meninos, senão eu vou colocar aqui uns funk pesadão de laje para vocês acordarem. Pronto.
Então, vamos fazer essa função de um jeito meio diferente, tá? Porque contemplem aqui o exercício. Isso aqui é uma tabuada, né? Tá meio óbvio que é uma tabuada. De acordo com dúvidas de português, dicionário online de português. Exemplos com contém no singular. Eu acho o Google muito bizarro, velho. Meu divino, essas coisas do nada assim, você tá tranquilo em casa. Não sei o que, não sei o que. Poxa, velho. Parece que o negócio é mal programado, de tão ruim. E do nada mesmo. Assustador. Imagina isso, você no meio da noite, você roncando, dormindo, fala o nome de alguma coisa, o Google. Você pesquisou? Não, irmão, não pesquisei nada, não. Negócio desregulado. Enfim, como é que funciona uma tabuada, gente? Você tem os valores e você multiplica em uma sequência, mas um lado você sempre repete. O lado do 3. E aí, Carla? 30 minutinhos, né, Carla? A gente já explicou umas funçãozinhas aqui, viu, Carla? A gente explicou a função de maior e menor. Eita. Vou colocar um alarme de vocês conectado com o meu, que é assim que disparar o meu dispara de todo mundo. Só que eu quero que vocês reparem o seguinte. Não é o mesmo número? Não é o mesmo número? É igual, não é? Isso aqui, tá vendo? É igual. É o mesmo número, o mesmo 3, não é? Concordam comigo que é o mesmo número? É o mesmo número. Um dia eu caí da cama porque eu tinha terminado de assistir filme de terror, porque eu escutei essa voz. Menino, você pode... Eu mando sim, cara, tem que me lembrar. Me lembro mais tarde que eu mando. É o mesmo número e ele não precisa aparecer em todos. Porque como é só um número comum, eu posso referenciar ele na minha multiplicação. Porque é pouco prático eu fazer isso aqui, ó, igual multi, clico, seguro e arrasto, tá? Sendo que ele se repete aqui e basicamente eu estou só mudando um número em si. Para isso existe uma ideia nas nossas funções que se aplica somente para quem vai utilizar computador, porque se você estiver utilizando celular, nem tem por que usar isso daqui. Mas é um recurso de congelamento de célula. Como é que ele funciona? Funciona que você vai orientar as tuas funções, orientar os teus produtos e as tuas multiplicações sempre a mesma célula. E aí não é necessário, por exemplo, eu ter esses valores aqui. Como assim, Maurício? Ó, eu não fiz essa multiplicação entre uma e outra. E para ti, Carla, essa função, pelo menos uma delas tu pega, igual multi, você clica no primeiro e arrasta para o segundo e dá o seu enter. E ele realiza o produto. Fazer mais uma vez, clico no primeiro, arrasta para o segundo. E agora fazer em inglês, porque ela em inglês é product. Abre meu parêntese, clico no primeiro e arrasto até o segundo. Pronto. Tá? Só que como eu fiz o primeiro, eu posso passar adiante para todos. Beleza? Agora, como isso aqui é só um número, eu não precisaria ter ele aqui em todas as minhas funções. Se eu tivesse só um 3 em algum lugar, eu poderia me resolver perfeitamente. Inclusive, vou até apagar isso para a gente tentar resolver o problema. Olha como é que fica quando a gente só tem um 3 ali. Ele não referencia exatamente o que ele quer multiplicar. Ó. Ele tenta, mas não tem mais nenhum valor aqui. E na ausência dele, ele só reproduz o último número no final. Como é que a gente resolveria isso? Eu só preciso usar esse 3 aqui. Vou até dar um destaque a ele aqui, um destaque diferenciado. Eu só preciso dele. Porque todas as minhas multiplicações podem ser feitas somente falando dele, falando com ele. Como é que eu faria? Ele não está na E2, então eu congelo essa célula usando o recurso dos cifrões. Cifrão tanto na frente da coluna quanto na frente da linha faz com que essa célula seja usada para sempre. Enquanto a F2 vai ser F3 aqui, F4 aqui, F5 assim, 6, 7, 8, 9, ela vai mudar, a E2 não muda. Dou meu Enter e vou passar meu conteúdo adiante. Ele não fez exatamente a multiplicação que eu queria, porque aqui é o ponto que eu preciso do ponto e vírgula. Calma aí. Pronto. Tá lá. A gente que já concluiu qual módulo só o de Windows foi o ITIC. Introdução à tecnologia da informação e comunicação. É o que TIC significa. De novo, o que eu estou mostrando aqui
vai ser útil para você se você estiver utilizando um computador. Se você não estiver utilizando o computador, se você estiver utilizando o celular, a alça de preenchimento não é uma ferramenta tão funcional. Mas o que foi que eu fiz? Eu ignorei a necessidade de terem os números 3 para cada uma das células, porque eu só preciso dele aqui. E como é que eu fiz a minha função? Eu ajustei ela, colocando um cifrão na frente da célula que eu ia usar como referência, que é a célula E2, e aí eu pude passar, através da alça de preenchimento, a mesma função, multiplicando a E2 com a célula do lado. Então, eu multipliquei E2 por 1, E2 por 2, E2 por 3, E2 por 4, E2 por 5, E2 por 6, tá? Porque a E2 continuou para todos, mas a célula do lado não. A prova disso é que aqui está E2 por F2, aqui está E2 por F3, aqui está E2 por F4 e assim sucessivamente. Isso aqui é congelamento de célula, tá? Se um dia eu passar uma atividade com isso, eu vou explicar de novo para vocês. Eu quero só mostrar para vocês que existe o recurso. Porque o pessoal, isso aqui eu gostava de fazer em sala. Porque em sala você teria que utilizar o Google Planilhas ou o Excel e a versão dele para computador tem a alça de preenchimento. Para celular não tem. Então é algo que é bem legal de passar para vocês quando vocês podem usar. Quando vocês não podem, fica meio que um conteúdo deslocado. Mas eu gosto de falar do mesmo jeito. Voltando aqui para a próxima função, lembrando que nós já aprendemos a função maior, menor e a de multiplicação, a gente vai ter o quociente, que é a função para divisão. Só que é uma divisão não tão inteligente, porque é uma divisão de números inteiros. Então, ela não é precisa, tá? Infelizmente, ela perde aí algumas coisinhas nesse meio termo. É como se ela fosse, como se fosse uma criança tentando dividir. Se ela vai dividir 15 por 4, ela coloca o quê? 3, aí vai multiplicar o 4 por 3 e a divisão seria exatamente 3. Pronto. Ah, Maurício, mas isso aí não está certo, não. Não, não está. Tenta dividir 15 por 4. Vai dar exatamente 3? Não vai dar exatamente 3. Definitivamente não dá exatamente 3, tá? Dá um número próximo disso, só que um número quebrado. E por ser um número quebrado, se eu responder somente 3, qualquer pessoa vai dizer que eu respondi errado. Mas essa função só divide números inteiros. Então vamos nós. De novo aqui para o arquivo de aula, para a função quociente. Eu tenho o dividendo e divisor, que são as duas parcelas da divisão. Aqui eu vou ter um 6, aqui eu vou ter um 3, aqui eu vou ter o 15 e o 4 que eu falei. Aqui eu vou ter um 9, um 99 e um 5, um 21 e um 8, um 6 e um 2 e um 100 e um 7. Pronto. São os valores que eu vou utilizar aqui na função quociente, tá? Alguém escreveu? 99 pop. Sou mais Uber. E como é que ela funciona? Igual quociente. E ela, se eu não me engano, é uma das poucas funções que tanto em português quanto em inglês é igual. É quociente em português e quociente em inglês. Então, coloco igual ao quociente, coloco um valor, ponto e vírgula o outro valor, porque aqui eu não consigo colocar... Se eu não me engano, eu acho que dá erro quando eu coloco os dois pontos, ó. Dá erro, eu tenho que colocar um ponto e vírgula entre eles, tá? Então já guardem isso. Função quociente é só com ponto e vírgula, dou meu Enter e ele realizou a divisão. Divisão de 6 por 3 dá 2, ótimo. Vou colocar aqui o igual de novo, quociente, abro meu parêntese, clico no primeiro, ponto e vírgula, clico no segundo. 15 dividido por 4 dá 3. Vamos ver quanto dá essa divisão de verdade. 3,75. Ele ignorou 0,75 nessa divisão. Por quê? Porque é uma divisão somente de números inteiros. Tá? Vamos para mais uma. Igual, quociente. Vou clicar no 99, ponto e vírgula, e no próximo que é o divisor. Dou meu Enter, e aí eu tenho uma divisão. E mais uma vez, depois a gente usa a alça. Cocinete eu acho meio complicado de entender. Clico no primeiro, ponto e vírgula, clico no segundo. Até então, quais são as diferenças? Quociente é só com ponto e vírgula.
A multiplicação, ela tem as suas propriedades, mas pode utilizar dois pontos, pode utilizar o ponto e vírgula, né? Ela vai funcionar do mesmo jeito. E a multiplicação é igual ao multi. A gente aprendeu também maior e menor. Tô só fazendo um repetecozinho, tá? E o principal do maior e menor é lembrar que ele precisa de uma notação no final. Eu vou colocar só o Cris em sala, só um minuto. Áudios que o pessoal já deixou aberto e eu acabei escutando mais do que eu deveria. Mas não hoje. Não foi o Moisés que caiu, caiu alguém, ó. Foi o próprio Arley? Não. Quem foi que caiu? Enfim, vamos dar continuidade. Só para lembrar aqui para a Suiane, a gente também viu essas duas funções, ó, do maior e do menor. Você vai ver que elas têm uma coisinha a mais aqui no final, mas o intuito delas é só mostrar o maior e menor valor. A diferença é que quando você coloca igual ao maior e procura pelo intervalo, depois do ponto e vírgula, você seleciona seleciona não, você digita 1, 2, 3 ou 4 para saber o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto maior valor daquele intervalo. É isso que a função maior tem de diferente da máxima, e a mesma lógica a função menor tem diferente da mínimo, tá? Porque você coloca depois do ponto e vírgula um número para você saber exatamente a colocação daquele valor. Aliás, ou que valor está colocado naquele ponto em específico, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, maiores ou menores valores, tá? A última função de hoje, se bem que eu não perguntei sobre o quociente, né? Sobre o entendimento da função quociente, pessoal. Deem aí as notas de vocês. Gisele, tô me ligando aqui desesperadamente. Dez, 10.000, 8. DU eu não sei o que é. Multi em inglês, professor, posso botar produto mesmo? Não sei, você pode testar no teu celular. No computador aqui deu isso. Pronto, todo mundo respondeu. Vamos nós para a última, então. A última é a mais fácil, honestamente. É a nossa raiz, gente. O que é uma raiz? Através de divisões contínuas, você consegue chegar a um último valor que, em tese, se multiplicado por ele mesmo, você tem aquele número que te projetou. Não entendi, Maurício. Raiz é um número multiplicado por outro que dá aquele número. Tá? Então, por exemplo, raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Agora, se você pega valores um pouco maiores, tipo 121, que a raiz é 11, ou então 144, que a raiz é 12, já vai ficando mais difícil. E quando você pega números quebrados, tipo raiz de 13, você fica, oxi, quanto é raiz de 13? Você tem que pensar em um número, por isso que você vai fatorar para saber quanto é aquele número. Então você vai dividir várias vezes para chegar no número comum, e quando você chega nele, esse número tem que ser multiplicado por si mesmo para dar o número que você estava tentando identificar. Então, raiz de 13, como a gente faria? Só sei raiz de 9 e acabou. Então vamos aprender todas. Quando eu digito 13 aqui e eu venho aqui e coloco igual raiz, eu só seleciono o número que eu quero e dou meu Enter. Isso aqui é raiz de 13. Porque 3,60, 55, 60, 55, 51, 12, não sei o quê. Esse número multiplicado por ele mesmo dá isso. Dá 13, tá? A gente faz já o teste. Mas antes, deixa eu só lembrar como é que é o nome da função raiz. Eu acho que é SQRT em inglês. SQRT. Sort ou sort, alguma coisa assim. É o nome da função em inglês. Então, voltando para o arquivo de aula, só para fazer o teste, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por ele mesmo. Então, igual esse número vezes esse número. Deu 13. Tá vendo? É assim que funciona a raiz. Você tenta descobrir o que aquele número tem no final, e depois, se você multiplicar ele por ele mesmo, ele tem que dar o valor que você queria encontrar no começo. Então, vamos ver aqui raiz de, não sei, 17. Não, isso aqui está muito, sei lá, político. Raiz de 19. Pronto, não tem nenhum candidato com o número 19. Coloco igual, ponho raiz aqui,
Dou meu Enter, seleciono meu valor, e aí tem raiz de 19. Vamos fazer o teste igual a própria raiz multiplicada por ela. Deu 19. Tá vendo? Vamos aqui colocar mais um número. Vou colocar a raiz de 22. Eu sou PT. Você tem cara de quem dá PT. Imagina o Arley alcoolizado, gente. Rapaz, isso seria um perigo, assim, enfim. Não deve ser pior do que o Cris. Vamos continuar aqui, igual. E aí eu digito minha raiz, ou SQRT, tá? Porque é raiz em inglês. E eu clico no número e eu tenho a raiz final dele. Fazendo de novo aquele checklist, igual esse número multiplicado por ele mesmo, tenho 22, tá? Então está funcionando. O nosso Excel, o Google Planilhas, ele nunca erra, tá, gente? Quem erra somos nós, tá? Qual que é o número maior aqui? 440. E eu quero saber a raiz de 440. Então, ou raiz ou SQRT. Clico na célula e dou meu Enter. Pegar um número maior ainda. Ver se aqui tem raiz agora. Igual SQRT ou raiz. Não é que ele tem? Só que eu acho que ele é bem maior do que isso. Não, é não. Bem tranquilinho. Pronto. Basicamente é assim que a gente resolve raízes utilizando o nosso editor de planilhas e afins. Sobre raízes, ou a função SQRT. Tá tranquilo para todo mundo? Tá rocheda? Podemos passar para o exercício? Cuida? Tá ótimo então. Pronto. O exercício, gente, é isso aqui, ó. Vocês vão ter um pódio de sala. Vai comer. Mas rapaz. Você vai fazer isso e depois você come. Mas rapaz. Tu representa a tarefa. Eu represento. Pronto. Vocês vão fazer um pódio. Que aqui, né? Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Eu não preciso dizer qual é a função que vocês vão utilizar. As raízes, as divisões e uma tabela, que é a tabuada do 7. Eu acho que eu não preciso explicar esse exercício, né? Porque todo mundo falou que entendeu. Então, vocês vão tentar fazer da melhor forma possível. Eu vou deixar aqui no chat só exemplos das funções, tanto em português quanto em inglês, tá? Pronto. Só um minutinho. Sim. Professor. Oi. Só não entendi o que é pra fazer. Eu ainda não mandei o exercício, não, meu bom. Eu só mostrei aqui por cima. Ah, Eu pode crer, então. tô preparando aqui uma coisinha no chat para lembrar todas as funções. Tá certo. Pelo menos elas em inglês. Aí acho que tá faltando só um. Aí que é da multi. Pronto. Tem no chat agora uma mensagenzinha para lembrar de todas as funções. Mas eu espero que vocês lembrem o que elas precisam para serem utilizadas, porque nem todas são iguais. Vou copiar aqui o link e aí naquele esquema. Faça uma cópia de vocês para poder me responder a atividade, tá? Cliquem no link, façam uma cópia de vocês e aí vocês podem me responder. Vão tentando. Ah, não consegui fazer essa. Passa para outra, certo? E aí depois você volta para essa. Mas o importante é que você tente fazer todas antes de você precisar da minha ajuda. Beleza? A Maísa que tinha caído, eu tava procurando que tinha caído. Esse Paulo Vitor de Carvalho da outra aula do Denis. Não precisa, porque eu tô na minha avó, aí é no interior. Aí a internet caiu, mas eu acho que dá pra mim entrar de novo agora.
Ela tem só que me aceitar de volta. Pronto. Quando ela me aceitar, ela vai poder... Ou eu posso abrir o WhatsApp aqui e mandar o link para ela. Eu vou mandar o link da atividade pelo grupo do WhatsApp também, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Maísa, minha jovem, só aqui é o link de novo, tá? Esse aí já é o link da atividade de hoje. Isabel, tu solicitou foi para editar o meu, Isabel. Tu tem que fazer tua cópia, viu? Faça sua cópia. Lembra do caminho de fazer uma cópia? Só clicar lá no ícone dos 3 pontinhos na sua tela do Google Planilhas, na opção compartilhar e exportar e depois na opção fazer uma cópia. A gente tem que fazer uma cópia igual aquela dali para fazer a atividade. Isso, tem que fazer uma cópia desse Olha, arquivo eu aqui. pensava que ali já era atividade, só para responder. Não é assim não. Diga, Samile. Tu vai dizer que vai comer e depois vai fazer atividade? Pode falar. Sou todo olhos e dedos para responder. Ah, eu tenho que... Nossa senhora, ainda bem que eu